salmo é, que traz essa ideia da confiança no Senhor. É um salmo que transmite aí uma batalha, o contexto dessa questão da segurança mesmo de Deus em meio à estabilidade e instabilidade, em meio ao caos. Deus é como se no meio de uma tempestade você está no meio de uma calmaria. A confiança em Deus diante desse colapso do mundo, tudo aquilo que o mundo vive, tudo aquilo que o mundo opera, toda essa bagunça, em meio a tudo isso, a presença do Senhor. O Salmo traz a ideia da adoração, da esperança, e uma esperança escatológica com relação ao futuro. Talvez a mensagem desse Salmo seja: Deus permanece firme quando tudo ao redor desmorona. Então, mesmo quando tudo parecer desmoronado, Deus vai estar lá no mesmo lugar e nós podemos acessar esse Deus. Esse é um cântico dos filhos de Coré, é um salmo, eles chamam de alamote, que alamote é essa questão de ele insere umas vozes femininas, um soprano, instrumento de instrumento de corda. Então, esse tipo de salmo é um salmo que ele traz uma ênfase, às vezes em alguns trechos a gente vai ver isso aí, né? É, Alama, que é mulher, jovem, então, no meio desse salmo, interessante que ele traz aí a presença de mulheres. Se, se formos dividir o salmo, ele vai ser dividido em Deus acima do caos natural, do verso 1 ao 3. Deus protege a sua cidade, verso 4 ao 7, e Deus reina sobre as nações, verso 8 ao 11. Então vamos lá, o verso 1, que é aí o grande tema aí, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo, esse é um versículo bem conhecido, ele traz essa ideia de Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mesmo em tempos difíceis aí, ele traz essa profundidade da presença do Senhor, de abrigo, de proteção. É como se fosse um esconderijo mesmo. A imagem de alguém correndo para dentro de uma fortaleza, durante meio uma batalha, uma guerra aí, é um abrigo bem presente, ou seja, no momento mais oportuno, do meio da maior dificuldade que você e eu possamos passar, Deus está lá como nosso abrigo. Ele sempre vai ser nosso refúgio, nosso socorro. Não é que o cristão não tenha lutas, tribulações, mas ele traz essa ideia de que em meio a essa luta, que infelizmente você e eu vamos ter, devemos olhar para a cruz, para que a nossa vida possa ser cuidada, consolada, até curada em meio a essas batalhas. Essa fortaleza intransponível, não tem como você. É como se você corre, deitou ali, você pode descansar. É impenetrável. É essa a palavra que eu estava buscando. Essa força do lugar de Deus, né? O poder invencível, é algo sobrenatural. E lógico que é um socorro bem presente, porque literalmente ele pode ser encontrado. Não é um lugar de refúgio tão distante que você não possa acessá-lo. Ele é extremamente encontrado. Deus nunca está ausente na nossa tribulação. Então, a gente sabe que toda tribulação, todas as lutas são difíceis e a gente não diminui nenhuma dor, nenhuma luta, nenhuma batalha. A ideia não é essa do Salmo. É dizer para a pessoa que, olha, eu entendo a luta que você está passando,
mas você só vai conseguir passar ela por meio de Jesus. Às vezes as pessoas não entendem isso, e, mas um milagre só pode vir com Deus. Quando chega um momento em que você não tem mais nada, a única coisa que você tem é olhar para Deus. E aí o verso 2 e 3, essa disformidade, vamos dizer assim, do mundo. Verso 2 e 3 traz: portanto, não teremos ainda que a terra, não temeremos que a terra se transforme em montes e se abale no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes se estabeleçam. Então, assim, ele já dá a ideia aqui de um colapso, a ideia do terremoto, maremoto, ainda que o relevo aí seja transformado, né, essas montanhas caindo, os mares transbordando aí, igual aparece lá em Apocalipse, a gente estudou, essa instabilidade que ocorre dos reinos, estabilidade do poder humano, né, desmoronamento dessa ordem do mundo. Essa ordem mundial que nós vivemos, que esse colapso, que um homem decide guerrear por tudo, e a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, é, é, toda guerra tem um preço muito caro. Talvez, graças a Deus que nós moramos no Brasil e as guerras parecem tão distantes, graças a Deus. Mas assim, a gente olha para esses povos que estão em guerra na Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, a Palestina mesmo, outros povos na África, e a gente olha assim e fala, meu Deus, quantas vidas foram ceifadas e são ceifadas, e a gente olha e fala, é, a alegria do diabo é ver a morte das pessoas, porque era uma vida que poderia ser salva. A gente não sabe. E as vidas precisam do amor de Jesus. E com certeza não é matando elas que nós vamos levar o amor de Jesus. Em meio a toda essa bagunça que a gente vê no mundo, no Brasil e tudo, a nossa única esperança vai estar em Jesus, né? Essa confiança, o salmista está falando. Não, nós não vamos temer a situação porque ela faz parte. Não pode esperar nada diferente do mundo, mas a nossa confiança ela vem do Senhor. E aí parece que o salmista ele troca as palavras agora, né? Mas vamos ler Jeremias 5:22 só para a gente pular aí para Jeremias 5:22. Então, essa mudança aí, antes de ver a mudança do Salmo, não não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para o limite do mar, limite perpétuo que ele não transpassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não os transpassarão. Ou seja, a, esse texto de Jeremias é legal porque Deus ele colocou um limite em tudo. Então o mar pode ficar agitado, agitado, gritando lá, pulando, ele vai parar na areia, né? Ele vem, mas vai ficar na areia. Esse é o limite dele, pronto, acabou. E é legal isso, porque Deus está falando, ó, para tudo tem um limite. O momento certo as coisas vão se acomodar. Mas para isso, lógico, né, tem que ter essa confiança no Senhor. Isaías ainda, vamos ler lá Isaías 8:6. Antes,
Só mais esse texto aqui. Isaías 8:6. E é legal, porque Isaías em vista desse povo ter desprezado as águas de Siloé, que corre brandamente e se está derretendo de meio diante de Rezim, aos filhos de Remalim. Ou seja, o Senhor vai falar ao povo que tem desprezado o cuidado de Deus e fazendo essas bagunças e fala, gente, eu te dei água de degelo das montanhas que supre a necessidade e agora vocês estão com medo do mundo, de Rezim, né? Dos povos assírios, os sírios. Então, assim, Deus fala, gente, ó, eu te dou tanta coisa e você está preocupado com esse mundo. Então, assim, nossa preocupação é estar na presença do Senhor. Voltando no Salmo, o verso 4 e 5, aí esse texto é lindo, porque fala sobre o rio de Deus. Ele fala, então vamos lá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ou seja, o cenário mudou aí, é um cenário profético, um cenário que a gente estudou lá em Apocalipse. Mesmo nesse caos da água destrutivas aí, existe um rio que sai do trono de Deus e rega todo este mundo. Lá vai ser literal. Por enquanto, nós cremos nessa profecia e sabemos que o rio do Espírito Santo está sobre nossas vidas. Essas correntes de água que traz a alegria de Deus. Em Jerusalém, não tem, nunca teve um rio grande natural, né? Esse rio é um símbolo. O Rio Jordão não é um rio gigantesco. A cidade de Jerusalém, aliás, em especial, vai ter esse rio que vai sair do trono de Deus em Jerusalém. E aí traz essa presença divina, uma vida espiritual permanente, essa provisão celestial da água que traz, assim como foi em Gênesis 2, que é o rio do Éden, Ezequiel 47, o templo lá do rio, quando ele vai nadando, né? Águas no tornozelo, no joelho. João vai descrever águas vivas. Quatro, ele fala com relação ao poço. E, lógico, e Apocalipse 22, que é esse texto aí, o rio que desce do trono de Deus em Jerusalém. E a cidade de Deus, Jerusalém, aponta também para Sião, o reino eterno de Deus, a presença de Deus como seu povo. Então, essas correntes que trazem, correntes do rio, né? Que alegram a cidade de Deus, porque ela traz vida, traz alívio, traz refrigério, traz sustento do santuário da morada de Deus, que vem esse rio. E Deus está no meio dela, e jamais será abalada a cidade, por causa da presença e autoridade de Deus. É bem legal, porque a palavra que o autor usa aqui é Baltimote, que quer dizer não será removida, não dá espaço para mexer ela não vai se acomodar. Uma vez posta, não pode, não vai mexer, não vai acontecer nada. É, as montanhas podem até cair, a terra treme, mas a cidade de Deus permanece firme aí. E é bem legal isso. E aí a gente chega no verso 6 do Salmo, e ele diz assim, o 6 e o 7, a intervenção de Deus, né? Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Tremendo isso aí, porque essa montoeira de vozes que a gente ouve no mundo aí, ela muita bagunça, mas Deus não se incomoda com isso. Ainda que o mundo esteja em guerra aí, Deus levanta a sua voz e a terra se derrete. A gente observa nesse século, desde a Revolução Industrial, antes também, né? Acho que desde que o mundo é mundo, você vê aí essas mudanças, as civilizações antigas que batalhavam, essa questão de conquista, se a gente olhar, então você, de tempo em tempo aparece, tem o Império Babilônico, o Império Egípcio, aí depois tem os persas, Medo-Persa, os gregos com Alexandre, o Império Romano, depois essas mudanças entre lá os reinos, né? Carlos Magno, aí tem Átila o Grande, toda hora os caras estão mudando, aí depois vem expansão marítima, você tem ali, né, Espanha, Portugal, depois Revolução Industrial, a Inglaterra, depois a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Agora terminou isso e começou de novo essas guerras locais. Parece que voltou, né? Antes que parecia uma guerra, agora são, né, guerra entre aí a Rússia e a Ucrânia, Rússia e a Chechênia, a Geórgia, né? Israel e a Palestina. Aí a questão da invasão da Venezuela, agora a questão do Irã. Então, assim, parece que eles não se contentam em ficar em paz, né? É um negócio que já está ruim, vamos que vamos. Na propaganda de um libertador, Gandhi era alguém realmente especial que conseguiu mudar um sistema por meio da paz, assim como Mandela, Nelson Mandela também. E aí eu vejo assim, fala, poxa vida, assim, uma pessoa que não se dizia cristã, uma frase de Gandhi, ele dizia assim: eu poderia ter me convertido se eu tivesse conhecido um cristão de verdade. Nossa, isso é muito triste de ouvir isso, né? Alguém perguntou para ele se ele conhecia o Evangelho, ele falou: Nossa, conheço o Evangelho. Até me converteria se tivesse conhecido um cristão de verdade, né? Foi uma pena na época dele não ter alguém que fizesse diferença. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque aqueles que se dizem cristão estão pegando mais arma do que aqueles que não se dizem. Isso é triste, porque alguns valores foram distorcidos. E aí nós temos a nossa confiança em Deus. Não é uma questão de passividade, é uma questão de fé. Essa que é a questão de fé, igual o Gideão, que foi para uma guerra com um vaso de barro e uma tocha na mão, uma corneta, a chance de ter vitória contra um exército aí, 300 homens contra um exército de milhares, 140 mil homens. A diferença aí é gigantesca. Então a gente olha assim e fala, isso é fé, não é ser passivo. Alguém que vai uma batalha com um jarro de vaso, fala, pelo amor de Deus, jogar na cabeça, né, do adversário. Não, isso é fé. E aí eu poderia citar os heróis da fé, tantos homens aí que fizeram a diferença. E aí está esse poder da voz divina, Gênesis 1, disse Deus, né? A Baal Elohim, né? A pronúncia de Deus, as coisas passaram a ser criadas, igual Gênesis 1. Tudo foi feito pela voz de Deus, o verbo era Deus, Cristo, né? Deus cria pela palavra, pelo poder. Então, quando eu oro, quando eu anuncio, quando eu firmo, a palavra tem poder e ela muda a situação.
Deus governa o caos pela voz. É o Senhor dos exércitos celestiais. Ele não fala apenas de um exército humano, mas ele fala desse exército aí de Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos não é alguém que lembra lá um anjo destruiu um exército de 170 mil. Um anjo. Imagina o exército celestial, essa autoridade cósmica aí que Deus tem. Então, isso é tão tremendo porque ele muda a história. E aí ele chega, né, o verso 8 e 9, o Deus que encerra a guerra, ele diz: Vinde, né, ele diz: Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, ele é o juiz das nações. O salmista apresenta Deus aqui como aquele que não só é juiz, mas rei do universo, destruidor da violência humana aí. Então, ele traz essa ideia do arco, da lança, dos carros queimados aí, a, a, aquela historinha, né, falando dos carros, porque as pessoas tentam desvalorizar a palavra de Deus, né? A, a professora chega para o aluno e fala assim, com relação a explicando a Bíblia e a passagem, quando fala que o povo de Israel passou em pés enxutos, né, no Mar Vermelho, pés enxutos, ela falou, não é literal, porque, lógico, eles foram atravessar, a água devia estar na canelinha ali, é molhado, porque a água parou, não é enxutos, enxutos. Aí o menininho levantou e falou, nossa, professora, que tremendo então, hein? Além de, assim, ainda que ele não passou com um pé enxuto, o tremendo é destruir um exército com água na canela, né? E é assim, o diabo sempre vai querer diminuir o poder de Deus. Mas se a água estava na canela, o exército morreu com água na canela, o exército egípcio. O poder de Deus está aí. O diabo pode diminuir, mas creia que está lá, o que está escrito é uma verdade. A nossa única regra de fé é a palavra de Deus. Literalmente, né? Ainda que alguns tentam, não é bem assim, nem sempre é literal. Tem a poesia, a gente sabe que existe a poesia, mas tem uma palavra profética. E tudo que está aqui é fato e verdade. E aí o verso 10 ele diz assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então chega uma hora que Deus fala, ô, bicho, aquieta aí. E isso de tempo em tempo acontece. Entre guerras, Deus dá um tempo de pausa e fala, ai, para, gente, para de se matar, pelo amor de Deus. É, é, não significa que eles fiquem calmos, né? Significa que ele para mesmo, para, não tem. E aí soltem, abandonem a resistência, deixem de lutar. O que Deus está dizendo é para de tentar controlar tudo e reconheça a minha soberania. Então, isso é algo importante. Ele fala lá, olha só, aquietai-vos e sabei, ou seja, a expectativa de conhecer o Senhor. Não apenas intelectual, mas ter uma experiência com Deus, ter intimidade com o Senhor. É isso que nós estamos buscando todos os dias. Uma intimidade, uma experiência nova com Deus. E aí as nações vão exaltar o Senhor. Deus governará por toda a terra. Isso é uma questão escatológica. E aí ele termina no verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. E aí ele repete, é o nosso refúgio. Então, não há dúvidas, o Senhor dos Exércitos está conosco. Essa repetição cria segurança do salmista, encerra o salmo na confiança absoluta. É, o Deus de Jacó,
Deus não é chamado Deus de Abraão, interessante aqui, né? Nem Deus de Moisés, nem Deus de Israel. O Deus de Jacó. Por que que é isso? Isso é algo tremendo, porque Jacó representava fraqueza, o enganador, a luta, a transformação. Deus, sabe o que o Salmo quer dizer aqui? Que Deus permanece com pessoas imperfeitas, eu e você. Eu acho tremendo isso, porque era algo tão simples, e ele podia colocar Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, mas não. Ele colocou o Deus de Jacó. Aquele que era imperfeito, aquele que enganou o irmão, aquele que saiu manco, é, Deus opera em pessoas imperfeitas. É, esse salmo traz esse livramento aí. É, o contexto provavelmente está em 2 Reis 19, quando Israel vai derrotar Senaqueribe. E isso é bem legal. Né? Ezequias, né, o rei de Israel nessa época aí. Então, o mais importante aqui no Salmo, e legal que esse Salmo, só uma curiosidade, estava lendo, ele vai inspirar Martinho Lutero a criar Castelo Forte. Ele faz um hino em cima desse Salmo. É, então, se a gente pensar, o Salmo 46, ele é um paralelo do Salmo 91, Apocalipse 22, Isaías 2, essa parte universal, Apocalipse 21 e segundo Pedro 3. Todos esses textos aí, eu não li todos, mas eles estão paralelos ao Salmo 46. Que eu posso entender a intenção. Deus é a estabilidade em meio à instabilidade, em meio ao tempo caótico. A fé não depende de circunstâncias favoráveis. Isso eu e você temos que entender. O povo de Deus pode descansar mesmo em meio a essa bagunça, esse colapso. E a presença divina vale mais que a estrutura humana. Você não depende da sua força, depende de Deus. Deus continua soberano. As guerras, as nações. É, o Salmo 46 é um salmo que traz essa bagunça toda, mas a presença de Deus permanece para sempre. Amém? Ó Pai, que nesse dia o Teu Espírito Santo esteja conosco, ainda que pareça que nada esteja no lugar. Pedimos a Tua intervenção, ó Pai, a Tua intervenção para mudar essa situação, para consolar, para confortar, para nos colocar no lugar devido, para podermos descansar no Senhor em meio a tantas bagunças, expectativa, tanta ansiedade por coisas, por mudanças. Pai, cuida de nós nesse dia, traz tua presença, que possamos testemunhar o teu evangelho e falar do teu amor. Encher-nos, ó Deus, a atmosfera com a tua graça. Tem misericórdia de nós nesse dia, leva-nos para os afazeres desse dia, mas vai à frente, Senhor, para nos ajudar a vencer. É que eu lhe imploro em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve e nos traga de volta para nossos lares, para viver o descanso do Senhor todos os dias, até a sua volta. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que honra estarmos juntos novamente. Que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de outono, em nome de Jesus. Fique com Deus, amados.